Olá, turma de Grandes Culturas 2. Vamos estudar agora sobre a morfologia e a fisiologia da cana-de-açúcar. Também vamos ver nessa aula um pouco sobre a classificação botânica, os estágios de desenvolvimento e também um pouco da influência dos fatores agroclimáticos no desenvolvimento da cana-de-açúcar. Com relação à classificação botânica da cana-de-açúcar, tem a Engler, que é a antiga, e a Cronix, que é a atual. Na classificação atual, ela pertence à divisão Magnoliophyta, classe Liliopsida, ordem Cyperalis, família Poaceae, a tribo é a Andropogonae, subtribo Saccharinae, gênero Saccharum, e as espécies as principais são essas aqui: Saccharum officinarum, a Saccharum barberi, Saccharum robustum, Saccharum spontaneo, Saccharum sinensis, Saccharum edulis. E as variedades comerciais no mundo são os híbridos dessas espécies. O gênero Saccharum é bastante complexo, podendo ocorrer cruzamentos entre as espécies de forma natural e manipulados pelo homem. As plantas atuais são híbridas e podem apresentar características genéticas de espécies diferentes. O uso do SPP ele designa mais de uma espécie do mesmo gênero. Porém, em documentos oficiais que se exige a identificação do gênero e espécie, deve-se utilizar o Saccharum officinarum, porque é a espécie que reúne as características agroindustriais mais desejadas, principalmente com relação à riqueza em sacarose. Com relação à numeração das cultivares, as primeiras 3 letras indicam o local de pesquisa e origem dessa cultivar, que pode ser de diferentes instituições no Brasil e no mundo. Os 2 primeiros números indicam o ano do cruzamento, e os 4 últimos números indicam o número do cruzamento. O como da cana-de-açúcar é cilíndrico, ereto, fibroso e rico em açúcar. A composição aproximada é de 86 a 92% de caldo e 8 a 14% de fibras. O caldo ele é composto basicamente de água, que é a maior parte, e sólidos solúveis, que corresponde à maior parte dos açúcares, principalmente a sacarose. O como também é constituído por uma sucessão de nós e entrenós, e em cada nó existe uma gema. Essa gema é protegida pela bainha da folha. E a ramificação do como ocorre via perfilhamento. Aqui está uma imagem mostrando o segmento do como, que é a estrutura propagativa, que é denominada de tolete. É usado para o estabelecimento das lavouras de cana-de-açúcar. Esse tolete ele é composto por nós e entrenós. E no nó estão presentes a gema, que é um tecido meristemático, a zona radicular com primórdios radiculares e o anel de crescimento. Também pode ser observada a cicatriz de inserção da bainha da folha no como e também a zona serosa. Com relação à morfologia da folha, a folha da cana-de-açúcar se divide em lâmina ou limbo foliar, que é a parte superior, e a bainha, que é a parte inferior. As folhas são alternas, opostas e fixas aos nós dos colmos, correspondendo uma folha a cada nó, de coloração verde característica. Com relação à morfologia do sistema radicular, o sistema radicular da cana-de-açúcar é do tipo fasciculado, possui raízes vigorosas de 3 tipos: de sustentação ou fixação, que são as primeiras raízes que crescem, as raízes fibrosas ou superficiais, que possuem função de absorção, e também as raízes do tipo cordões, que podem chegar a grandes profundidades, por exemplo, até 4 metros. Essa imagem aqui mostra o esquema de uma touceira de cana-de-açúcar em formação, mostrando os 2 tipos de raízes, as raízes do tolete e do rizoma, além do como primário e do como secundário. Esta outra imagem representa o sistema radicular da cana-de-açúcar, mostrando os 3 tipos característicos de raízes, as raízes superficiais, as de fixação ao suporte e as raízes cordões, e a distribuição percentual em profundidade e a distância lateral atingida pelas raízes superficiais. É importante observar
que quanto maior a profundidade do sistema radicular e volume de raiz, maior será o volume de solo explorado por esse sistema radicular e vai proporcionar uma maior resistência à seca, com consequente maior longevidade do canavial. Outro aspecto importante é que a cada corte, um novo sistema radicular é formado, ou seja, há renovação, e cada vez esse sistema radicular vai ser mais superficial. Alguns fatores influenciam no sistema radicular da cana-de-açúcar. Por exemplo, a variedade, a umidade do solo, que deve-se ter cuidado com a época de plantio da cana em relação à relação parte aérea e volume de raiz, também a porosidade, a densidade do solo e a disponibilidade de nutrientes. Com relação à morfologia da inflorescência, a inflorescência da cana-de-açúcar é do tipo panícula e é chamada de flecha, bandeira ou flor. Apresenta tamanho, cor e formação dependendo das espécies ou cultivares. É originária da gema apical, com o eixo principal ou rax, que é um prolongamento do último entrinó do ápice da cana. E do rax saem os eixos secundários e destes os terciários, diminuindo a ramificação de baixo para cima, e isso é o que dá o aspecto piramidal da inflorescência. E nas ramificações terciárias de base e secundárias do ápice, localizam-se as espiguetas, com uma flor cada. Esta imagem mostra um detalhe da espigueta, que é a parte feminina, e também da antera, que é a parte masculina, da flor da cana-de-açúcar. Agora vamos ver um pouco da fisiologia da planta. O metabolismo da cana-de-açúcar é do tipo C4 e a máxima eficiência fotossintética ocorre com grande disponibilidade de radiação solar, umidade no solo e também temperaturas do ar elevadas. Os estádios de desenvolvimento da cana-de-açúcar estão divididos em emergência, perfilhamento, crescimento da parte aérea e maturação. A fase de emergência ou brotação inicia de 7 a 10 dias após o plantio, com o desenvolvimento de raízes a partir das pontuações radiculares existentes na zona radicular do nó, formando assim as raízes de fixação. Posteriormente, ocorre a brotação das gemas, com a emergência dos brotos, e os brotos originam os comos principais com suas folhas, e cada broto desenvolve suas próprias raízes, que são denominadas de raízes do perfilho ou adventícias permanentes. Após a brotação dos toletes, ocorre a emergência das brotações de 10 a 30 dias após o plantio. E durante esse período a planta se desenvolve utilizando as reservas de energia, os açúcares, e nutrientes existentes no tolete, bem como também a água e nutrientes absorvidos pelas raízes. Alguns fatores interferem na emergência e brotação, alguns até impedem, como o excesso de umidade, que fermenta o tolete, o déficit de água, que desidrata o tolete, e temperaturas abaixo de 10 graus. E temperaturas entre 12 a 21, a brotação é dificultosa. Já temperaturas entre 21 e 32 graus são ideais, sendo que a temperatura ótima está entre 30 a 35 graus. Agora vamos falar da fase de perfilhamento. Nessa fase, os comos principais, desenvolvidos a partir de gemas do tolete, além de raízes, desenvolvem rizomas, que são os caules subterrâneos, espessados, ricos em reservas e providos de nós e entrenós, e de crescimento horizontal. As gemas subterrâneas dos rizomas dão origem a novos colmos denominados perfilhos primários. Os perfilhos primários podem originar perfilhos secundários e assim sucessivamente. Cada perfilho vai desenvolver o seu próprio sistema radicular e parte aérea, que é o como e as folhas, funcionando como uma planta independente e também competindo com os comos principais e demais perfilhos pelos fatores do ambiente. O perfilhamento vai determinar o número de comos por área, sendo este um importante componente do rendimento de comos da cultura, e por isso é desejável que o desenvolvimento dos perfilhos seja o mais abundante e uniforme possível. O perfilhamento inicia ao redor de um mês após a emergência e atinge o ápice cerca de 2 a 4 meses após.
A intensidade do perfilhamento depende de alguns fatores, como a variedade, temperatura, que o ideal está entre 26 a 30 graus, a radiação solar, a fertilidade do solo, a disponibilidade hídrica, densidade de plantio e competição com plantas daninhas. E o perfilhamento leva a planta a formar uma moita ou touceira. Na fase de crescimento da parte aérea, ocorre uma intensa divisão, diferenciação e alongamento celular, com aumento exponencial na massa seca da parte aérea e raízes da planta. No colmo vai ocorrer a formação de nós, elongação dos espaços entre nós e desenvolvimento das folhas. Durante o crescimento, o teor de sacarose é maior nos espaços entre nós basais e menor nos apicais. Os fatores que interferem nessa fase são principalmente a disponibilidade de água, nutrientes e radiação solar, pois são essenciais para o alongamento dos perfilhos, desenvolvimento das folhas e crescimento dos colmos. As temperaturas do ar entre 25 e 35 graus nessa fase favorecem o crescimento vegetativo da cultura. Na fase de maturação, ocorre um intenso acúmulo de sacarose no colmo, e é nessa fase que se determina a qualidade da matéria-prima dos colmos industrializáveis. O armazenamento de sacarose ocorre da base para o ápice do colmo. No início, o terço basal do colmo mostra um teor mais elevado de açúcar do que o terço médio, e este maior do que o terço apical. E à medida que a maturação progride, o teor de sacarose tende a se igualar nas diversas partes do colmo, quando o ápice apresenta a composição similar ao da base. De acordo com o progresso do acúmulo de sacarose na fase de maturação, ela pode ser dividida nas seguintes etapas: a maturação inicial, a maturação do terço médio, a maturação final até o momento da colheita. Com relação aos fatores que influenciam o processo de maturação, a ocorrência de temperaturas do ar inferiores a 18 e 20 graus e a deficiência hídrica prolongada paralisam o desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, e assim como as folhas continuam fazendo a fotossíntese, os fotoassimilados são direcionados ao acúmulo de sacarose nos colmos. Então essas condições são as mais indicadas nessa fase.